Então, em Provérbios, capítulo 22, versículos 1 ao 4, está escrito assim: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a pessoa insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Amém? Eu não sei se vocês percebem, mas em nosso texto aqui, não aparece o verbo escolher, mas ele está aí. A expressão vale mais, deste versículo primeiro, a expressão vale mais, deste versículo primeiro, significa realmente a ação de selecionar, escolher. A ideia aqui é que você escolhe pelo bom nome. E por falar escolher, escolher implica em decisões. Você escolhe, seleciona, opta e toma decisões. A vida é cheia de escolhas e decisões. Eu não sei que escolha e que decisão você está tomando nesse momento. Mas, sobre que base nossas escolhas e decisões são feitas? Geralmente, nós escolhemos e decidimos tendo como base interesses, vantagens e lucros pessoais. São as coisas que nos dão prazer. Nós nunca vamos escolher algo que esteja contra o nosso desejo, a menos que Deus nos ajude. Jesus mostrou isso quando ele estava no Getsêmani orando, lembra-se? Quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele suava sangue, ele estava em agonia, ele estava aflito pelo que iria passar. A sua carne não queria passar por aquilo. No entanto, ele aceitou a vontade de Deus. Era algo que ia contra os desejos, os impulsos da sua natureza humana. Mas ele aceitou a vontade de Deus e enfrentou com a ajuda de Deus, morreu e ressuscitou e está em nosso meio para a glória de Deus. O livro de Provérbios é um livro cheio de conselhos, princípios, sabedoria. Nos ensina a enxergar a vida com os olhos de Deus. Porque nesse livro nós encontramos as propostas de Deus para nós. O que Deus quer que nós saibamos sobre a vida. O livro de Provérbios é um livro tão interessante que ele possui 31 capítulos. E se você ler cada capítulo por dia, você lê o livro de Provérbios em um mês. A cada mês você lê o livro de Provérbios e a cada dia você retira uma lição nova da sabedoria de Deus, da mente de Deus.
É um livro maravilhoso que instrui e que nos leva a nos tornarmos maduros, a pensarmos como Deus pensa. No texto que nós lemos, existem 6 verdades que eu anoto e gostaria que vocês também percebessem. No versículo 1, está lá: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Vamos repetir? Ainda no versículo 1, a segunda verdade qual é? Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. No versículo 2, nós temos então uma outra verdade. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Mas volta então, o pobre foi feito por Deus? Foi. Tem gente que vai buscar riqueza e nunca irá encontrar. Você poderá andar com pessoas milionárias e elas darão chance para pessoas incompetentes, misteriosas, pessoas que são de mau caráter, e não darão para você, porque Deus não quer. O nosso mundo precisa de pessoas pobres e de pessoas ricas. O mundo não pode existir só com pobre. O mundo não pode existir só com rico. A Bíblia ainda diz que Deus fez o rico e o pobre, cada um para o seu determinado fim. Todos têm que trabalhar. Todos têm que se ajustar e aprender a conviver. Deus fez os dois. Vocês estão comigo? Essa história então, de que algumas igrejas dizem que Deus não quer que você seja pobre, esse pregador possivelmente não lê Bíblia. Ou então, o seu discurso não passa de um sofismo, não passa de um discurso enganador, mentiroso, tentando ludibriar e tirar vantagens de pessoas desesperadas. Você não tem que ter nenhuma vergonha por ser pobre, mas você tem que sentir-se responsável por uma vida digna, que agrada a Deus. Então, nós vimos 3 verdades, mas restam ainda 3. E todas as vezes que Deus nos dá verdades na palavra de Deus, Ele está dizendo: a minha proposta é que vocês creiam nisso de todo o coração. Acreditem nisto, porque é isto, porque através destas verdades é que eu vou poder trabalhar em suas vidas. É através destas verdades que eu posso fazer com que vocês tenham uma vida digna. É através destas verdades que eu vou suprir suas necessidades. As 3 próximas, no versículo 3, qual é? A pessoa sensata. Vocês não estão falando por quê? Estão com fome, sede, sono? Vamos lá. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde. No versículo 3 está isso. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde. No versículo 3 ainda, a insensata vai em frente e acaba mal. Já viu essas pessoas? Dá um passo da fé. Irmão, você está na dificuldade, dá um passo da fé, tenha coragem, siga em frente. Isso é próprio de gente idiota. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus e desonram a Deus com esse tipo de fé. Isso não é fé,
Isso é crença no absurdo, é crença na ilusão, é crença em fantasmas, pensando que Deus irá socorrê-los. Às vezes as pessoas pensam que se eu errar, Deus me salva. Não, Deus não é subserviente de ninguém. A sexta verdade então aparece no versículo 4, onde diz: quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Na verdade, essas três coisas, riqueza, prestígio e vida longa, significam uma vida próspera, uma vida abençoada. Não significa uma vida milionária, uma vida de mar de rosas, mas significa uma vida digna. A alguns Deus dá mais, a outros Deus dá o necessário. E Deus vai suprindo diariamente suas necessidades. Então, o que Deus está tentando nos ensinar? Vocês podem estar olhando aqui, ou não está interessando isso? Que antes de pensarmos no que podemos lucrar com as nossas escolhas e decisões, devemos avaliar quem somos e em que tipo de pessoa nós nos tornaremos. Quando você escolhe e decide por um caminho, você tem que avaliar primeiro quem você é. Você é um filho de Deus. Eu estou falando com filhos de Deus. Porque quando você olha para esses 4 versículos que nós lemos, você não pode simplesmente olhar e dizer: bom, então Deus quer me tornar rico na vida. Não, Deus quer tornar primeiramente você rico nele. Deus quer tornar você uma pessoa abençoada por ele. Mas muitas pessoas têm o Evangelho como um meio para conseguir riquezas. O único sonho que essas pessoas têm é prosperar financeiramente na vida, porque eles têm medo de serem pobres. Alguns prosperaram e têm medo de regredir, porque alcançaram um patamar social. Se Deus decidir que eu ou você regrediremos, não há quem possa impedir. Então, em vez de você descobrir em Deus sobre o que está acontecendo, desesperadamente você começa a correr atrás de pessoas que tentam profetizar sobre a sua vida vitórias e bênçãos. Ou então, pessoas que têm uma certa clarividência dentro da igreja, para mostrar onde está o diabo, que é o devorador. Quando a situação não se trata sobre o devorador, mas é o próprio Deus trabalhando, disciplinando, tirando o que você tem, porque você não sabe lidar com as coisas que Ele colocou na sua mão. Pessoas que muitas vezes só vivem pensando em lucrar, são pessoas que demonstram claramente desejo por interesses pessoais. E Deus não gosta desse tipo de pessoa. Tanto que Jesus disse: se você busca apenas os seus interesses pessoais, você nunca terá a vida verdadeira. Brutamente ele estava dizendo assim: escute, se vocês vivem somente atrás de dinheiro, lucro, vantagens, eu não vou dar a vocês o que eu tenho. Nada do que eu tenho.
Porque vocês não estão buscando o que eu tenho, mas só o que querem, só o que este mundo pode lhes oferecer. O grande perigo das pessoas que buscam demasiadamente seus interesses é caírem dentro de uma reprovação divina, em que ele diz: com a medida que você mede, eu vou medir vocês. E então ele diz: cuidado, porque até o que você tem lhe será tirado. Então, quando uma pessoa começa a perder, a primeira coisa que as pessoas dizem é: o diabo está atacando, vamos orar. E começa todo mundo a repreender diabo daqui, diabo de lá, Satanás daqui, Satanás de lá. Mas não é isso que você tem que buscar. Quando você começa a sofrer perdas, você tem que buscar a Deus, para saber se Ele está aprovando ou não o seu comportamento, a sua maneira de pensar. E o que você deve fazer dentro daquela situação. Se você está passando agora por uma situação difícil na sua vida, você não deve simplesmente se levantar e começar a repreender todos os diabos que existem, porque tem gente que gosta de dar nomes ao diabo, quando Jesus não deu nomes a ele. Diabo é diabo, demônio é demônio. Mas nós chamamos de o tranca-rua, o sete flecha, o diabo das 9 horas, o diabo do meio-dia. E não existe nada dessas bobagens. Porque tem gente que ensina e dá palestras sobre essas coisas para ganhar dinheiro. Repreender demônios não é complicado. Mas repreender a nós mesmos, quando nós nos tornamos os verdadeiros demônios, então se torna complicado. Porque nós não queremos aceitar a interferência e a direção de Deus. Então tome cuidado. Antes de pensarmos no lucro, pensemos em quem nós somos. E no que nós nos tornaremos depois das nossas escolhas e decisões. Algumas pessoas, quando escolhem pelo lucro, corrompem o seu caráter. E destruindo a si próprias, também passam a destruir outras pessoas, inclusive os próprios membros de suas famílias. Filhos seguem exemplo dos pais. Pessoas dependentes emocionais seguem o exemplo daqueles que são dominadores. E o único remédio para esse tipo de problema é a palavra de Deus e a vida de Cristo em nossos corações. Então, o que Deus está pedindo de nós é que sigamos um caminho de integridade espiritual e moral, antes de procurarmos vantagens. Senhor, está sendo me proposto tal situação. Esta pessoa está me trazendo alguma coisa. Eu devo aceitar isto ou não? As vantagens são muito grandes. As vantagens são boas. Me resolveria os problemas. Às vezes Deus poderá dizer: não aceite. Porque quando você entra naquele palco, você se corrompe.
As pessoas que cercam sua vida são pessoas corruptas, corrompidas, são corrompedores e vão destruir você, acabar com a sua vida e a sua família. E, principalmente, destruir sua vida de comunhão com Deus. Às vezes, convites, certos passeios, certas amizades, certos lugares, nós devemos escolher e decidir com temor a Deus, porque isto pode acabar com a sua vida e tornar você em um instrumento de influência para destruir pessoas que tanto você ama e que você gosta. Se nós fizermos um exercício em Provérbios 22, quem vive só pensando em obter vantagens pessoais, no versículo 1, nós aprendemos que esta pessoa, o quê? Pouco se preocupa com o seu caráter. Veja lá na Bíblia, versículo 1. O que está escrito lá? Que o bom nome vale mais do que muita riqueza. Se uma pessoa apenas busca lucros e vantagens, significa que ela pouco se preocupa com o seu caráter. Você pode estar dizendo, mas Walter, você está enganado. Eu não estou. Eu não estou. Porque a sua queda é questão de tempo. Um pastor, quando começa a se preocupar com altos salários, em arrancar da igreja o sustento que Deus não lhe dá, mas que Ele quer, é questão de tempo a sua destruição. Se ele conseguir sobreviver, subsistir na terra, ele não subsistirá ao juízo de Deus. Porque até nisso nós precisamos ter sabedoria. Deus permite que certas pessoas más vivam até 100 anos, enquanto pessoas boas morrem aos 25. Nós não entendemos tudo, mas devemos aceitar a soberania de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. O importante é que terminemos a carreira, após termos combatido um bom combate. Terminemos a carreira guardando a nossa fé, para podermos entrar na glória de Deus e celebrar junto ao nosso grande Senhor Jesus Cristo a eternidade. Quem vive só pensando em obter vantagens pessoais, ainda no versículo 1, pouco se preocupa em dar prazer a Deus e ser amado por Ele. Lá está, ser estimado é o quê? Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Ser estimado é o quê? É melhor do que ter a prata e o ouro. Estimado significa, antes de tudo, ser aceito por Deus, ser recebido por Ele. Vocês se lembram quando Jesus desceu as águas do batismo e Deus falou: este é o meu filho amado, estimado, que me dá prazer, que me enche de alegria. Deus quer dizer isto,
para mim, Deus quer dizer isto para você. Se o nosso coração está voltado para Ele nesta noite, disposto a aprender suas lições, Ele irá dizer: você é muito amado, e eu vou despejar no seu coração tudo o que eu quero despejar agora. Eu vou derramar a minha graça para dentro de você, porque você está se abrindo para mim. Então, continuando, quem vive só pensando em obter vantagens pessoais, no versículo 2 diz o que no versículo 2? Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Mas quem procura vantagens, pensa que o pobre é então um amaldiçoado e o rico abençoado. Ou vocês não ouvem isso nas rádios e nas TVs? Que a pobreza é uma maldição. Em certos casos é, mas na maioria dos casos não. E digo novamente, alguns aqui não deixarão de ser pobres, e nem por isso deixarão de ser amados por Deus, nem por isso deixarão de serem providos pelas provisões eternas de Deus. Vocês não deixarão de receber a mão forte do Deus Todo-Poderoso. Assim também é o rico, que está aqui, não deixará de ser amado por Deus, e de ter as provisões divinas sobre sua vida. Eu estou tentando ser bem claro com vocês. O pobre não deve odiar o rico, e o rico não deve odiar o pobre, porque um precisa do outro. Quando eu vejo certos governos penalizando ricos para alcançar prestígio entre os pobres, que nós chamamos de governos populistas ou populares, eu vejo isto como uma mentira satânica. Porque Deus diz: não faça acepção de pessoas. Nós precisamos aprender a conviver, ricos e pobres, negros, me perdoe a expressão, negros, mas afros e brancos, amarelos e vermelhos, feios e bonitos, gordos e magros, bonitos e feios. Deus fez o bonito e Deus fez o feio. Por mais que você tente se acertar, meu amigo feio, alguma melhora até você consegue, mas se consertar não. Hoje eu vinha na estrada e eu vi uma porção de opalas. Sabe esses clubes de carros antigos? Eles conservam. É maravilhoso, todo mundo olha. Mas de repente passa aquele Azira, passa aquele Fusion, passa aquele Jeep, passa aquela Land Rover. E olha, bonito. Mas só que todo mundo passa. Ninguém vai querer aquilo. É despesa. Que fique para o dono. Não estou dizendo que você feio vai ficar só para Jesus, né? Que às vezes Deus escolhe um bonitão para você.
Já reparou como os bonitos gostam dos feios? É incrível isso. Mas às vezes eu vejo até certas moças e rapazes dizendo assim: poxa, aquela artista bonita, eu fico olhando, nossa, mas é muito feia. Mas ele acha bonito. E acabou. Na verdade, é Deus quem nos dá o amor. É Deus que nos une. É por isso que Deus une um homem e uma mulher. Quando você começa a procurar demais, é porque você está buscando alguma vantagem. E você não está buscando Deus. E o resultado, você vai se dar mal. No versículo 3, a pessoa que quer apenas tirar vantagens, arrisca a sua vida por caminhos perigosos. Diz o verso 3 o quê? A pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Isto é, ela busca abrigo, e naturalmente em Deus. Mas uma pessoa que está focada em lucros, vantagens, interesses, riquezas, prosperidade financeira, ele vê o perigo, mas arrisca. Ou não é verdade? É questão de tempo para ser descoberto e ser pego. Ainda no versículo 3, Deus ensina que a pessoa que apenas vai atrás de vantagens, segue um caminho egoísta e acabará se dando mal. O versículo 3 diz o quê? Mas a insensata vai em frente e acaba mal. É questão de tempo. Insensatez significa o quê? Viver na ignorância de Deus. Viver com insensibilidade. Não ser sensível à direção, às interferências dele. O resultado é a destruição. Mas ainda resta o verso 4. Que uma pessoa que vive procurando apenas vantagens e lucros, não entende que a riqueza vinda de uma vida em comunhão com Deus, que a riqueza vinda de uma vida em comunhão com Deus, lhe dá prestígio e vida longa. Ou seja, vida renovada e verdadeira. O versículo 4 diz o quê? Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Mas aí você diz: mas Walter, você está brincando comigo. Ninguém vive dessa forma. Ninguém mesmo. Nem eu e nem você. Nós somos iguais. Nós queremos buscar vantagens, lucros. Ninguém quer viver nesta vida para perder. Inclusive, no meio evangélico, se prega que nós não nascemos para perder. Quando a Bíblia diz que Deus também escolheu alguns para perder. Como é que nós afirmamos certas coisas, desonrando
a palavra que sai da boca de Deus. Porque nossa gana em alcançar vitórias e coisas espetaculares é muito grande. O nosso medo de sofrer é tremendo. O nosso medo em tomar decisões erradas, isto é, que não atendam às nossas expectativas, é muito grande. E então você às vezes vê aquela coisa volumosa, isso é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, e não é. Nós todos somos assim. Ao longo do meu ministério, cometi muitos erros. Eu estudei a palavra de Deus de modo errado. Tomei atitudes com pessoas erradas. Me arrependi, me arrependo. Nós cometemos coisas que não deveríamos cometer, falamos coisas que não deveríamos falar, pensamos o que não deveríamos pensar, construímos alguma coisa que depois temos que derrubar. Mas como nós conseguimos superar essas coisas? Porque parece impossível. Você nunca vai entender isso se você não perceber que isso é uma natureza que está dentro de nossas vidas e que ela precisa ser combatida. Por isso, olhemos para o passado. 2 pontos: a queda do homem e suas consequências. Para onde eu quero volver? Para onde eu quero levar a sua visão? Para o livro de Gênesis. Não é que você tem que abrir a Bíblia agora aí. Mas Deus, quando criou o ser humano, o homem, Ele o fez à sua imagem e sua semelhança. Deus faz escolhas? Hein? Sim ou não? Deus toma decisões? Claro que sim. Ele é uma pessoa. Então Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança para tomar decisões iguais a dele, para fazer escolhas iguais às dele. E assim o homem foi feito. Quando Adão passou a viver, ele não precisava viver escolhendo e decidindo, ele já recebeu dentro de si a voz de Deus, e ele sabia muito bem o que deveria ser feito. Eles não precisavam se preocupar, entre aspas, se preocupar em buscar a Deus para dizer: Deus, e agora? Que nome que eu dou para essa planta? E aquele bicho que tem um nariz grande lá, que nome eu dou para aquilo? Elefante? Ele não perguntou para Deus que nome daria às coisas. Deus disse para ele: você cuide do jardim, proteja-o, desfrute. O homem foi criado para viver pelo fluxo da vida verdadeira. Ele não tinha que se preocupar em buscar Deus. Ele não vivia num estado de consciência, ele vivia num estado de inocência. Se você não entende isso, deixe-me explicar. Quantos aqui tem um bebê? Levante a mão. O seu bebê sabe o seu nome? Não sabe. Ele sabe que você é mãe ou é pai. Está lá. Principalmente a mãe. Mas ele não diz assim: mamãe, por favor, traga-me agora a mamadeira. Mamãe, agora, por favor, a fralda. Ele dá um sinal de que alguma coisa o incomoda, e a mãe é que corre lá.
Mas quando você se torna adulto, isto é, consciente, você tem que procurar a sabedoria. Ela não chega de graça a você. Você tem que procurar a provisão. Ela não chega de graça a você. Algumas pessoas tentam se encostar em igrejas. E a Bíblia diz que quem não trabalha, nós não devemos sequer dar alimento para estas pessoas. E quantas vezes nós ficamos aí, dando alimento para pessoas e ajuda para pessoas que não querem ser úteis. Mas a igreja faz isso por uma escolha que alela uma decisão. Precisamos mostrar ao mundo que somos bonzinhos. Então você está tomando uma decisão para agradar pessoas e não a Deus. Vai guardando as ideias. Alguém diz, não, mas a família em primeiro lugar. Jesus disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A família de Jesus era aqueles que faziam a vontade de Deus. Porque quando sua mãe e seus irmãos foram chamar, Jesus, a tua mãe está lá fora te chamando com seus irmãos. Ele disse, não vou não, minha família é outra. Eles esperem agora. Você terá que tomar decisões. E elas ou agradarão a Deus ou a homens. E quando eu falo homens, está incluído você. Quando Adão e Eva estavam vivendo no fluxo da vida divina, surgiu então no meio do jardim a velha serpente, o diabo, Satanás, e disse, vocês não gostariam de ser iguais a Deus? Resumindo tudo. Como assim? Conhecendo o bem e o mal. Deus não quer que vocês conheçam isso. Ele guardou isso só para Ele. Mas existe um campo maravilhoso nisso. Vocês vão conhecer muito mais. O que vocês conhecem é muito pouco. O que vocês têm é muito pouco. Eu posso dar muito mais. Vocês podem receber muito mais. E então eles cederam, tomaram a decisão pela escolha do lucro. Da vantagem. E o resultado foi o quê? Deus os procurou e lhes disse, agora Adão, você será expulso desse lugar, porque você não pode mais viver num estado de inocência. Todas as tardes eu vinha falar com você, você não me chamava, eu mesmo vinha. Agora você vai para um outro lugar, e se você quiser a minha presença, você terá que me chamar, e terá que ter consciência dos seus atos. As suas escolhas e decisões vão dizer se eu devo ou não. Foi uma decisão dura de um pai. Vocês fizeram a escolha errada aqui. Agora, Adão, você terá que trabalhar duro. A vida agora que era a seu favor se torna contra você.
Eva, eu disse para você ter muitos filhos e encher a terra, mas a partir de agora, quando você tiver um filho, você vai sentir a dor. E essa dor não está só no parto, está em toda a educação. Você que é mãe, principalmente mãe, sabe muito bem o que é sofrer quando um filho começa a mudar sua maneira de pensar e se afastar dos seus cuidados. Quando ele começa a se tornar rebelde, desrespeitoso, incoerente, pensando ser sábio, mas não passa de um tolo, pois lhe falta a experiência da vida. E nós sabemos que mais tarde ele volta a dizer: mãe, você tinha razão, mas você já sofreu. Então, esse erro de Adão e Eva, lá no passado, trouxe consequências. Nós não precisaríamos estar preocupados com escolhas e decisões. Nós poderíamos estar vivendo uma vida maravilhosa, mas o espírito do erro nos alcançou e somos herdeiros dessa grande maldição de termos que escolher correto e decidir correto. Se você não decide de modo correto, Deus não estará ao seu lado. Eu fico preocupado com aqueles que ensinam que Deus é amor. Mas o que eles querem dizer é que Deus é tanto amor que aceita tudo, mas não é verdade. Deus não aceita tudo. Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Ele não disse: anda acreditando em mim. As consequências de Adão e Eva atingiram a raça humana, e eu vou dar alguns exemplos. Caim matou Abel, filho de Adão e Eva, matou o irmão, por uma escolha inconsequente, uma decisão inconsequente. Deus lhe avisou: cuidado, mas não pôde impedi-lo, porque o homem agora é refém de suas escolhas e decisões. Caim decidiu criar uma descendência, uma linhagem pervertida, que culminou com a destruição da raça humana no dilúvio. Ló, quando andava com seu tio Abraão, quando foi necessário dividir, ele logo olhou para as campinas verdes e suculentas de Sodoma e Gomorra. Disse: meu tio que se dane no deserto, eu quero isso daí. Mas mal ele poderia saber que aquilo tudo seria destruído e ele perderia tudo, inclusive a sua mulher, que por uma decisão de olhar para trás, virou um punhado de sal. Com aquela explosão que aconteceu naquele lugar. Sara e Abraão tomaram uma decisão errada. Deus disse: eu vou dar um filho a vocês, mas quando não chegava, eles resolveram. Então Sara disse a Abraão: Abraão, na nossa cultura, na nossa religião, o homem pode ter um filho com a escrava, e depois nós tomamos esta criança e ele se torna nosso filho. Criaram os árabes,
que até hoje jogam bomba na cabeça dos israelenses. Se odeiam. A família de Coré no deserto queria o posto político e financeiro de Moisés e Arão. O resultado, a terra se abriu e eles foram engolidos. Milhares morreram naquele dia. Absalão, filho de Davi, tomou a decisão de querer o trono de seu pai e queria matá-lo a qualquer custo. Resultado, ele foi morto e decapitado. Herodes tomou a decisão de sentir-se como um Deus e foi ovacionado como um Deus quando se assentou num trono sublime e o povo gritava: este homem não fala como homem, como um Deus. E ele disse: realmente eu sou um Deus. No mesmo instante, anjos desceram do céu e fulminaram a sua vida, e naquele dia ele foi comido por vermes. Os líderes religiosos que crucificaram a Jesus, por que fizeram isso? Por ganância e medo. Eles queriam um monopólio mental e religioso. Eles queriam dominar as pessoas e eles não aceitaram as verdades do nosso grande mestre. O resultado é que as suas vidas e a nação até hoje está estéril. De Deus não produz mais nada. Existem muitos exemplos bíblicos, mas a lista seria longa. No entanto, olhe para o presente com os olhos no passado. Se você entende que as suas escolhas hoje é o resultado de um erro de um homem e de uma mulher lá atrás, imagine você chegando para trabalhar amanhã e seguir o fluxo, uma alegria total, sem precisar aquela pressão de escolher: ai meu pai, ai, o que eu faço? Ai, o que eu faço? Você já saberia o que fazer. Não precisaria de pastor, não precisaria de igreja, não precisaria de nada disso. Todos nós saberíamos o que fazer. Vocês estão comigo ainda? Ou está chato? Eu tirei quase uma manhã inteira da nossa viagem para ficar compartilhando essas coisas lá. Enquanto o sol estava lá bacana na praia, eu estava com a Bíblia aberta com os irmãos. Minha mulher e os dois irmãos que estavam com a gente, eu falando, eles olhando para o sol e eu falando da Bíblia. São decisões. Quando nós olhamos para o nosso tempo presente, nós precisamos estar atento ao que aconteceu no passado. Esse mesmo orgulho do passado é também ensinado na filosofia. Nietzsche, por exemplo, afirmou que o super-homem reconheceria a inutilidade dos valores morais e religiosos e se colocaria acima deles. Quer dizer que o grande pensador Nietzsche, que é usado até por grandes pregadores da atualidade para servirem como base de argumento para doutrinas de igrejas, eles usam esses homens que dizem que os valores morais e religiosos são inúteis, e que o homem se torna super-homem quando ultrapassa esses valores. Adão, você não quer conhecer o bem e o mal?
Siga Nietzsche e você estará seguindo o próprio diabo. Alguns aqui nem sabem quem é Nietzsche, pensa que é uma marca de sucrilho. Nietzsche foi um pensador, um filósofo. Mas esse pensamento está em nossas salas de aula, presente diariamente, tentando perverter seus filhos. Eles não usam esta linguagem, mas o pensamento, a filosofia é jogada. Existe um outro, Feuerbach. Nome meio complicado. Você pode falar Feuerbach ou Feuerbach. Depende da região da Alemanha. Feuerbach considerava que a grande reviravolta da história será quando o homem se conscientizar de que o único Deus do homem é o próprio homem. Ele influenciou tremendamente Karl Marx, o qual plantou as sementes do comunismo. Karl Marx, nós precisamos de uma democracia do proletariado. São os trabalhadores que são os democratas. Os ricos burgueses temos que acabar com eles. Eu vejo, Fidel Castro é dono de um lado de Cuba que ninguém entra. Ele tem iates, blá blá blá, blá blá blá. Enquanto o povo ganha o quê? R$80 por mês. Então o governo ajuda os pobres com alguma coisa, dando uma comidinha e blá blá blá. Abriram uma sorveteria em Cuba agora. A notícia que eu ouvi, eu estava na República Dominicana, em frente. Não é que alguém gritava de lá, oh, sorvete! Não. A gente ouve e fica triste. Abriram agora uma sorveteria em Cuba, as pessoas estão indo lá. Quem vai tomar um sorvete, está azarado, porque vai interferir nas suas economias, porque não é barato. Como é que você pode pensar que um pensamento desse pode ser bom para uma nação? Então, alguns até aqui escolheram certas coisas por causa de seus interesses. Imagine, se você tem que escolher uma pessoa que é contra a justiça, ele é injusto e ladrão, e você está sendo corrompido por ele, pressionado por ele. Se você não me der o seu apoio, eu acabo com você. Então você dá apoio para ele, porque você pensa em seus interesses, falhou. Você não tem boa reputação, sequer caráter. Entendeu? Você não tem caráter. E vai ter que se arrepender. Imagine só. Feuerbach diz, você pode ser Deus. Não é aceitar o mesmo que Satanás ofereceu para Adão e Eva? Decisões politiqueiras e gananciosas são as atitudes que nós temos por estarmos sempre escolhendo vantagens e lucros pessoais.
As pessoas do nosso tempo, inclusive muitos cristãos, não aceitam mais a interferência do governo e a autoridade divina sobre as suas vidas, pois se tornaram deuses de si mesmos. Porque o que importa para elas não é uma vida mais de comunhão com Deus, de direção, de dignidade. O que importa é lucro, vantagem, riqueza, prosperidade. Algumas chegam para mim dizendo: mas Walter, se seguirmos o caminho de Deus, nós só perderemos. Quem te disse? Se Deus foi quem fez o rico e o pobre, como você pode afirmar que vai ser pobre se Deus escolheu você para ser rico? E quem pode afirmar que você vai ser rico se Deus escolheu você para ser pobre? Por isso que Jesus disse: para com essa onda de viver como os pagãos. Desculpa a onda, palavra street, a rua. Mas busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi isso que ele disse. Livros, cursos e até cultos religiosos são feitos para forçar com que pensemos em um positivismo, em lucros terrenos. Quantos palestrantes você vê pela internet convidando por uma bagatela de 3, 4 mil reais para você participar de uma palestra, onde você vai receber princípios que tornarão você rico. Leia o livro de Napoleon Hill e você vai perceber que você será uma pessoa rica. Leia aquele livro, Como Ganhar Dinheiro em 7 Passos. Deus não ensina isso. Isso é resultado de uma ação satânica contra a sua mente, para deformar você, para destruir você, para que você não seja aquilo que Deus criou como a sua imagem e semelhança. Pregadores estão abandonando a palavra de Deus e adotando discursos do prazer, tanto para o povo que o escuta, como para si mesmos. Prazer terreno. Se você ensinar a Bíblia, o povo não vem mais. Se você ensinar a Bíblia, como eu estou tentando fazer com vocês, as pessoas irão embora, porque o que as pessoas querem é dinheiro. Você terá, se Deus quiser, e não terá, se Deus não quiser. Mas você pode ter muito dinheiro fora de Deus. Mas Deus espera que olhemos para estas coisas que estamos examinando e nos importemos com o que realmente somos, e reconheçamos que estamos nos afastando e enfraquecendo na fé, e que a nossa atitude materialista está não somente destruindo nossas vidas, mas também nossos familiares e as pessoas de quem gostamos. Por isso, olhemos para Jesus, a fim de nos livrarmos do fracasso do passado.
Quando Deus percebe que nós não podemos pensar, escolher e decidir direito, porque a nossa natureza não nos permite, porque nós somos assim mesmo, a nossa volúpia é ter, é ter, é ter, é ser, é ser, é ser. Deus diz: você está errado, você está num caminho perigoso, vai acabar se dando mal. Ele enviou Jesus à terra para ser o exemplo para o ser humano de uma pessoa bem-sucedida. Você está sendo influenciado pelo diabo para acreditar que se confiar em Deus você não vai casar, você não vai encontrar a pessoa, você não vai prosperar, você não vai ter o que quer ter, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir viver. Isso é mentira. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Eu quero que você saia daqui nesta noite refletindo: meu Deus, por onde eu tenho andado? Adão falhou, mas Jesus não falhou. Deus nos deu Jesus para seguirmos a sua vida e seu exemplo, porque ele honrou o Pai e serviu o Pai. Jesus teve que fazer escolhas e tomar decisões contra a sua própria natureza humana. Disse no início. Mas não foi só lá que ele tomou. Todos nós conhecemos a sua tentação no deserto. E eu queria que vocês colocassem uma marca em Provérbios e vamos abrir Mateus 4. Jesus confiou em Deus e se posicionou contra os princípios e ofertas satânicas, que lhe davam o quê? Provisões, fama, aceitação, e a grandeza, a riqueza, pelo modo fácil. Quando eu olho os jornais e assisto televisão e vejo as notícias de corrupção em nosso país, eu fico pensando em tudo que eu estou falando nesta noite. O mundo que nós estamos vivendo está corrompido. As igrejas estão corrompidas, só se fala em dinheiro. Os pastores só falam que você vai ter vitória, 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 vitória. Os hinos só falam de vitória. Deus devolve o que é meu. Se você deu alguma coisa a Ele, inclusive a sua vida, nada mais é teu. O diabo tentou fazer com que Jesus
conseguisse algumas coisas de modo fácil, a primeira coisa, que ele arranjasse suas provisões sem a interferência de Deus. Nos versículos 2 ao 4, você vê que depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então, o diabo, que nem apareceu para Eva, agora ele vem em Jesus. Chegou perto dele e disse: se, assim como ele lançou dúvida em Eva, ele tenta lançar dúvida em Jesus. Se você é filho de Deus, ó filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Provisão fácil. Deus mandou Jesus fazer aquilo? Não. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Se você aceitar a palavra que Deus está dando para você nesta noite, você não vai subsistir, você vai viver. Você vai viver. Satanás tentou fazer com que Jesus conseguisse fama e aceitação das pessoas, sem que elas refletissem nele, por meio de um ato fantástico e sensacionalista. Versículos 5 ao 7 diz: em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se ele não desiste. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Ele é tremendo. Não se brinca com Satanás. Primeiro Jesus disse: as Escrituras Sagradas dizem. E em segundo ele vem: bom, as Escrituras Sagradas também dizem. De modo que você pode seguir então o que está escrito. Isto é, vamos distorcer o que Deus diz. Vamos supor que eu dissesse a vocês nesta noite: todos que estão aqui hoje sem dinheiro, Deus está dizendo: se vocês trouxerem uma oferta, quem tem R$1.000 entre nesta fila, quem tem 3.000 aqui, quem tem 5.000 ali. Quem quer entregar seu carro para Jesus? Porque Deus vai dar 3 mais. As pessoas desesperadas, nós rimos, mas elas aceitam. Quem está passando por problemas de relacionamento no casamento, agora entre na campanha da restauração do lar. Na restauração do meu lar. Esse pastor é safado. Ele quer o teu dinheiro porque ele não tem. Vamos distorcer. Deus diz: ai daquele que diz que eu falei quando não falei.
Toma cuidado quando você fica abrindo a Bíblia e diz, olha o que Deus disse, é para mim, é para mim. Como é que você tem certeza? Vai pegando a Bíblia e brincando como se fosse um horóscopo. Vai brincando. Vai dizendo, olha a palavra de hoje que Deus me deu. Ai, que bênção. Vamos ver no fim do dia. Há certas coisas que Deus pede para você fazer. Então faça. Não busque outras, como Adão buscou. Você tenta abrir a Bíblia dessa maneira toda hora, porque você está buscando o quê? Vantagens. E você vai se dar mal. Jesus, você não veio para ser aceito pelas pessoas, pule daqui, os anjos vão te segurar, as pessoas vão ver, e você vai ver, nossa, você vai ser aceito rapidamente. Olha, que bom, as pessoas vão ver você descendo como se fosse uma nave. Este não era o tempo para Jesus descer. Este era o tempo para ele viver, morrer, ressuscitar e ascender. Vai chegar o tempo em que Jesus vai descer, para buscar aqueles que lutaram para ascender. Então Jesus respondeu, mas as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Por que eu vou? Deus, hoje eu creio que o Senhor vai fazer isso por mim. Sabe o que você está fazendo com essa coisa? Provando, testando Deus. Deus não se testa. Ou você tem firmeza e consciência, convicção, ou não tem. Deus não é uma criança que você fala assim, vamos ver, vamos ver. Não se faz isso. Ô irmão, já estou falando demais, né? Vocês veem o que dá? Vocês me dão uns diazinhos aí, eu volto enfesado, né? Então, Satanás queria que Jesus fosse o dono de todos os reinos. Fosse rei logo. Na verdade, não existe uma promessa para ele ser rei? Claro que sim. E então, nos versículos, o quê? 8 ao 10, diz lá, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Primeiro Jesus disse, transforme a pedra em pão. Crie a sua provisão, Jesus, para que interrompa isso? Você é o Filho de Deus, não é? Para que sofrer de fome? Fica aí encebado, barbudo no deserto, cheio de poeira na cara, olha como é que você está. Eu conheço a tua glória na eternidade, olha que estado. Não é fama, poder que você está buscando, aceitação, eu te dou, pula. Está escrito, os anjos vão te segurar, imagine, você não vai morrer. Lógico que não. Deus morre? De jeito nenhum. Mas obedecer o diabo? Jesus, olha então agora os reinos. Você veio para ser o rei, para governar. Dá uma ajoelhadinha. Se submeta a mim, fique sob a minha tutela, e eu vou te dar tudo isso, de graça. Isso chama-se corromper.
corrupção. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Jesus não cedeu. E o versículo 11? Diferente de Adão, que foi expulso e teve anjos impedindo que ele retornasse ao jardim, quando Jesus obedeceu, o que acontece? Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. No Éden, os anjos ficaram com espadas cercando o jardim. Ninguém entra. Aqui, os anjos entraram no caos satânico deste mundo. E disse: Jesus, mais uma vez você agradou a Deus. E Deus nos destacou para te servir e cuidar de você. Se isto aconteceu com ele, por que não acontecerá conosco? Se você tomar a decisão de confiar em Deus, não faltarão anjos ao teu redor para cuidar de você. Além do mais, o Espírito Santo dentro de você estará lhe dando convicções da presença do Pai. E você estará vendo os mensageiros de Deus abrindo seus caminhos. Jesus aqui foi humilde e reverente a Deus. Causou tamanha alegria no Pai, que ele destacou anjos para cuidar de seu filho na terra. O apóstolo Paulo ensina: quer comam, quer bebam, façam tudo para que Deus manifeste a sua glória. E então, o que ele está dizendo é justamente isso: obedeçam a Deus, confiem nele sempre, busquem a sua presença e seus princípios, e vocês verão o poder da graça de Deus se manifestando sobre a sua vida. Não é uma corrente na campanha. Quero voltar para Provérbios 22 para encerrar. Todos digam graças a Deus. Graças a Deus que vai acabar. Mas você percebe a profundidade destas coisas? Alguns não perceberam. E vão continuar capengando. Triste. Quando eu penso aqui, Jesus se preocupou com a sua reputação e caráter, e não com as coisas que o diabo lhe ofereceu, não é? O versículo 1 diz: o bom nome vale mais
do que todas as riquezas, do que a grande riqueza. Ser estimado é melhor do que ter a prata e o ouro. Quando você é estimado por Deus, você tem o Senhor de todas as riquezas. Como eu disse, como homem, Jesus não era rico, e mesmo assim alcançou a estima de Deus. No versículo 2, não é? Que não há diferença entre o rico e o pobre, porque Deus fez os dois. Jesus não era rico, ele era pobre, ele era um carpinteiro. Mas como foi amado por Deus. Eu mesmo me sinto muito amado por Deus. Eu vivi em cortiço, sem água e sem luz. Eu e minha mãe, na Francisco Matarazzo, naqueles casarões. Sabe o que tínhamos para comer? Pão duro e água. Hoje eu estou falando do amor de Deus a vocês. Não sou rico. E Deus nunca me deixará ser rico. Mas uma coisa sei, sou muito amado por Ele. E quero fazer jus a este amor. Jesus viu o perigo e se abrigou em Deus. Não é o que está no versículo 3 dos Provérbios? Diz aqui, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Ele não aceitou o teste do diabo, ele viu o perigo e buscou ajuda em Deus. Ele se abrigou em Deus. Cuidado com aquilo que te enche os olhos, pois isto vai te roubar da presença de Deus e depois vai assaltar sua vida. Jesus agiu com sensatez, tanto espiritual como moralmente. Com insensatez moral e espiritual seria melhor. A insensata vai em frente, ela não pensa, ela quer. Não é por causa desse erro que você não vai entender a verdade, né? Se preocupe com o que você tem que se preocupar. Porque isso aqui é consertável. Sua vida pode não ser. Então, Jesus respeitou a Deus, foi humilde a Ele, e como resultado foi lhe dada uma vida abençoada, que abençoa todos que o seguem. Por que você quer ter uma vida tão próspera, rica? Para quê? Qual é a finalidade? Oh Deus, eu quero ir na igreja, que o Senhor me ajude a pagar minhas contas. Pare de fazer dívida. Quanto você ganha? 100 e gasta 150? E você quer que Deus te ajude? Você quer que Deus compareça na segunda-feira dentro do seu gerente falando assim, alô, eu sou Deus, aqui está meu cartão? O meu cliente está precisando de uma ajuda, ele está entrando em dívidas mensalmente, porque lhe faltou juízo.
e quero que o banco reponha. O banco não respeita nem a Deus. O banco manda em governos. A vida abençoada que Deus nos dá é uma vida sábia. Mas a pergunta que eu faço é: a quem nós vamos seguir? A Adão ou a Jesus? A quem nós vamos seguir? Nós vamos seguir o exemplo de Adão, que escolheu errado, que tomou uma decisão errada, pensando que em vantagens, vou ser igual a Deus, vou conhecer, então eu vou ter mais coisas. Quantas pessoas estão dentro das igrejas porque esperam que Deus lhes dê mais e mais e mais? Quantas pessoas estão procurando casar com alguém que tem alguma posse maior para se encostar? Alguns casais ficam olhando um para o outro, dizendo: sou eu bem? Não. Puxa, você está me chamando de pobre? Sim. Pobre sim, miserável não. Deus, olha, abre os clientes para mim, Senhor, faça um milagre. Milagre se o seu produto é péssimo, se tudo que você faz é da pior qualidade, é para enganar os outros? Você quer que Deus te abençoe? O jogador de futebol entra em campo, maior perna de pau. Oh Senhor, Jesus me abençoa hoje. Como é que eu vou te abençoar se você não treina? Se você fica a noite inteira nas baladas, enganando o técnico, enganando os seus colegas? Como é que eu vou te abençoar se você não treina direito? Se você não procura aprender os fundamentos? Como é que eu posso abençoar um filho de Deus que não quer saber dos fundamentos, que não quer saber de mim? Como é que você acha que eu estou dirigindo sua vida? Como é que você se atreve a dirigir orações a mim, se você não anda nos meus caminhos? Como você pode pensar que eu vou estender as minhas mãos santas para receber o lixo que você me dá? Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, porque ele confiou em Deus e não cedeu. E a sua vida se tornou tão abençoada e poderosa para nos abençoar e nos dar poder para não cedermos também. Porque aquilo que nós chamamos muitas vezes de bênção, a verdade é uma maldição, é um oferecimento satânico. Porque a Bíblia diz outra coisa: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Em outras palavras, significa, quando vivemos em obediência a Deus, Ele nos abençoa, e a sua bênção é a base da verdadeira riqueza, pois ela não nos sobrecarrega de tristezas e aflições. Você não tem que se esconder, você não tem que viver como um corrupto. Alguém diz: mas Walter, você estava na República Dominicana com que dinheiro? Com o que vocês me pagam? E salário que eu nunca exigi. Guardei
economizei e pago mensalmente. E já me preparo para outra. Porque quero que minha esposa conheça muitos dos lugares que eu já conheci. Quero ser uma bênção para ela. Assim, Deus quer ser uma bênção para nós. Não preciso esconder nada. Por que teria medo eu de dizer, vou viajar? Irmãos, tenho estado com vocês durante 14 anos, ou mais. E não preciso mentir a vocês. Digo a vocês que o Senhor abençoa todo aquele que faz sua vontade. Deus quer fazer por você o que você não imagina. Mas largue estas garras da corrupção. Não se corrompa. Não fique preocupado em ter, enganar e querer enfiar as mangas. O nariz onde você não deve pôr. Confie em Deus. Vivemos em um mundo cheio de escolhas e decisões. Essa é a maldição que Adão deixou para nós. Toda vez que você fizer uma escolha, uma decisão, você deverá se lembrar do seguinte: meu Deus, eu estou diante de uma maldição adâmica. Que Jesus me oriente agora. Que eu não pense em vantagens e lucros, que eu não pense em sonhos pessoais, que eu receba do Senhor a direção e o melhor de Deus para a minha vida. Às vezes, Deus permitirá que você fique entre dois caminhos. Um lhe oferece muito, e outro lhe oferece menos. E às vezes Deus diz, aceite o menos. Outras vezes Deus diz, aceite o mais. Mas nós queremos sempre aquele que é mais. E você vai se afundar. Por isso é necessário esperar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, diz Deus. Por isso, e todos aqueles que eu aceito, terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Então diz aí do homem de Deus no livro de Hebreus: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Se você é uma pessoa que só decide por lucros pessoais, Deus não está contente com você. Isto não quer dizer que Deus não dá lucros às pessoas. Eu mesmo vim lá do cortiço. Hoje o que eu tenho foi o que Deus me deu. E na verdade o que Deus me deu foi o que o povo dele me deu. Se vocês me suportam com tanta paciência e carinho,
é porque vocês estão aprendendo algo de Deus. E eu estou sendo um instrumento dele para instruir vocês no caminho de Deus. Volte à sua semana. Lute. Amanhã volte ao seu trabalho com dignidade. Vá para a sua casa agora com dignidade. Depois de ouvir estas explicações apostólicas, esta doutrina santa, porque eu mostrei a você que nós temos que fazer escolhas e decisões, porque estamos corrompidos, porque é o único meio de Deus nos parar. Aquele que tem em Cristo descobre, quando tem que decidir, opa, eu tenho que escolher algo, é sério? Deus está fazendo você parar, para que você não cometa o mesmo erro de Adão e Eva. E essas escolhas e decisões não terminarão até o fim de nossas vidas. Mas quando chegarmos na eternidade, após o combate, não teremos que escolher mais nada e decidir mais nada, pois tudo estará consumado. Pois em Cristo somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.